eu sou o Luís e faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Agora, arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vou apresentar-te várias plantas com as quais poderás temperar cozinhados, fazer infusões ou até perfumes. Parece improvável, mas é verdade. Com algumas destas plantas poderás fazer tudo isto e ainda mais. Curiosidade aguçada? As plantas aromáticas condimentares e medicinais são muito fáceis de cultivar e, além do seu uso no dia-a-dia, com elas ainda podes promover a biodiversidade em tua casa. Em Portugal existem espontaneamente mais de 500 espécies destas plantas e algumas bem conhecidas, como o alecrim, o tomilho, a salsa, a cidreira ou a arruda. Estas plantas são ricas em óleos essenciais, uma mistura complexa de compostos químicos aromáticos. Por isso, são uma riqueza inquestionável, amplamente utilizada por várias culturas ao longo dos séculos. Atualmente são utilizadas na alimentação, na indústria farmacêutica, na fitoterapia, na aromaterapia e na perfumaria, entre outros. Daqui a pouco irei dar-te umas dicas sobre como fazeres um desinfetante aromatizado com estas plantas, mas para já vamos colocar as mãos na terra. Vou explicar-te como podes propagar ou multiplicar plantas aromáticas, condimentares e medicinais. Assim, podes fazer as tuas próprias plantas. Além de poupares dinheiro, ainda terás o gosto de as ver desenvolver-se. A propagação de alguma destas plantas é feita por semente, como é o caso da salsa e do manjericão. Como no primeiro episódio já te expliquei como fazer uma sementeira, é só reveres. Com outras plantas podemos fazer propagação vegetativa por estacaria, como vamos fazer com o alecrim e com a alfazema. Eu cortei já duas estacas porque os pés de alecrim e de alfazema estavam em vasos maiores. Então, destas duas estacas eu posso fazer outras estacas de menor dimensão. Vou fazer duas de cada, uma aqui do alecrim. E vou-lhe cortar aqui a pontinha para ele não estar a crescer, porque nós queremos potenciar o seu enraizamento. Vou cortar também aqui. E agora na alfazema vou fazer uma estaca daqui e outra daqui. Duas de cada. Ora, então, depois de cortadas as nossas estacas, duas de alfazema e duas de alecrim, vamos retirar, muito importante, retirar a folhagem que vai ficar debaixo de terra, de uma e da outra, e aqui, e aqui. Agora que temos as estacas prontas, eu vou reutilizar 2 copos de plástico, de iogurte. Muito importante nunca esquecer de fazer o furo para a drenagem. E agora é só espetar a estaca. Podemos, para saber onde é que ela deve ficar, vamos com ela até ao fundo e depois subimos cerca de 2 dedos para cima, para ela ficar com espaço, com solo de baixo suficiente para enraizar, que é o que nós queremos que aconteça à nossa estaca, e assim transformar-se numa nova planta. E agora aqui as de alfazema, exatamente a mesma coisa. Aconchegamos com os nossos dedos, ligeiramente. E agora é só regar e nunca deixar secar. Estes 2 vasos têm que estar sempre úmidos, senão não vamos conseguir enraizar estas nossas plantas. E como vês, é muito fácil, basta pedires uma estaca ao teu vizinho. No caso das hortelares da erva príncipe e da erva cidreira que aqui temos, podemos propagá-las por divisão de plantas. Ou seja, como elas têm muita tendência para se expandir, nós podemos destacar uma porção dessas plantas e plantá-las noutro vaso. Vou explicar como podemos fazer aqui com a nossa cidreira. Portanto, podemos usar, por exemplo, uma faca para tentar cortar sem danificar a restante planta. Aqui, uma planta, temos que retirar uma parte da planta que está no exterior do vaso, tentar destacar e depois tentar retirar sem danificar as outras plantas e, obviamente, que a nossa planta surja com raiz. Neste caso, fui bem sucedido. De seguida, vou plantá-la noutro vaso. Também podes propagar as tuas plantas por mergulhia, como vamos fazer com este tomilho. É muito simples. Aproveitamos um dos ramos, neste caso
Vou aproveitar um ramo que está mais forte. Vou aproveitar esta parte do vaso que não está a ser ocupada pela planta e vou retirar um pouco de solo, assim para o lado e para o outro, e vou usar uma faca para raspar. Basicamente o que eu vou fazer é dobrar aqui este caule e enterrá-lo para desenvolver ali uma raiz. Então o que é que eu vou fazer? Isto no caso do tomilho até já acontece naturalmente, como ele é uma planta rasteira, pode ir enraizando nos sítios onde encosta onde os seus caules encostam no solo. Vou raspar aqui ligeiramente a zona que vai ficar, raspar a sua casca muito levemente, porque ajudará a desenvolver uma raiz nesta zona que eu raspei aqui, que é um caule muito fininho. E agora, com cuidado para não quebrar, vou colocá-lo debaixo de terra, assim. Às vezes temos que usar aqui, fazer um pequeno grampo, por exemplo, com um arame, ou amarrar a planta para que ela se segure e não se solte por causa da pressão de estar a ser dobrado. Colocamos e continuamos a fazer a rega normal à planta e ela naturalmente irá enraizar naquele local. No final é só cortarmos na parte de trás e podemos arrancar a nossa planta, que já será uma nova planta. Portanto, é uma forma de enraizarmos, é muito parecida com a forma anterior da estacaria, mas sem termos que cortar a planta. Nas plantas arbustivas, como o limonete, poderás fazer uma técnica chamada de alporquia, que é muito parecida com uma mergulhia. A diferença é que não vamos vergar a planta até ao solo, vamos envolver essa parte do caule da planta com solo fechado, por exemplo, com um plástico, e aguardar até enraizar. No final, cortamos abaixo do alporque, tal como fazemos aqui com a mergulhia. Quando as tuas novas plantas crescerem, já poderás recolher alguns raminhos que poderás consumir em fresco ou depois de secos. A secagem é uma ótima forma de conservar estas plantas. Deves fazê-lo em pequenos ramos, pendurados de pernas para o ar e num local com sombra e bem arejado. Depois é só colocá-los nos teus frascos e usar quando for necessário. Estas plantas são muito usadas em infusões, tirando partido das suas propriedades medicinais. Certamente conheces as qualidades digestivas e calmantes da cidreira, ou as propriedades antissépticas do tomilho, ou o efeito tranquilizante do alecrim. Também são muito famosas na cozinha. Que português cozinha bem sem o seu raminho de salsa? Agora vou explicar-te como tirar proveito destas plantas e fazer um desinfetante aromático, algo que pode ser bastante útil nos tempos que correm. Deves escolher então a tua planta preferida. No caso, eu escolhi o rosmaninho, cortá-lo em bocadinhos pequeninos, o mais pequenino possível. Depois, adicionar um pouco de álcool comercial, de preferência 70 volumes. De seguida, macerar. Devemos colocar mais quantidade da planta. Aqui é só para exemplificar. Depois de bem macerado, podemos adicionar mais álcool. Podemos até utilizar uma colher para mexer e depois filtrar. Para filtrar, podemos utilizar um filtro de café, que pode ser um filtro de papel ou então, de preferência, um filtro de pano reutilizável. No caso de não ter nenhum destes, podemos utilizar um simples pano de algodão para filtrar o nosso desinfetante. Caso pretendas diluir, basta adicionar mais álcool. Se quiseres aprender a semear ou transplantar plantas, vê o nosso primeiro programa através do link. E se tiveres dúvidas, não hesites em contactar-nos. Até lá, já sabes, dá um novo tempero à tua vida. Por hoje é tudo. Fotografa as tuas plantas e a biodiversidade da tua casa e partilhas com
biodiversidade em casa. E já sabes, fica em casa, traz a natureza até ti.